Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos, juntamente com uma convidada especial, que é a cantora Mayra Santos, que ela é cristã, adoradora de Deus, congrega na Assembleia de Deus em São Gabriel. E vai ser uma honra tê-la participando comigo nesta noite de segunda-feira. Segundou na presença de Deus, conhecendo a sua história de vida, a sua trajetória, que ela está vivendo um novo tempo da sua vida, que ela lançou uma música, um louvor, Nada Tem Falta, e é um louvor abençoado por Deus. E ao longo dessa live nós vamos conhecer sua história, sua trajetória, desde a sua mocidade até os dias atuais, um bate-papo top, descontraído, e com propósito, principalmente levando o maná do céu para a sua vida. E isso é muito importante, que Jesus é o protagonista das lives. E o irmão Emerson Rifiel, Pai do Senhor, Deus o abençoe, meu irmão, muito obrigado. Que o irmão possa compartilhar a live, vamos compartilhar, vamos interagir. Uma live do Maná do Céu, Chamados Testemunhos. Então, uma live cristã e com o propósito de alcançar vidas. Pessoas específicas vão ser alcançadas. E isso é muito importante através de um bate-papo, através de uma conversa, e tem um propósito. E isso é muito importante. E a gente precisa fazer o ID do Senhor, ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Então bora compartilhar, interagir, mandar uma mensagem. E isso é muito importante para nós poder alcançar mais pessoas, mais vidas, mais almas, e levar o evangelho de Cristo para toda criatura, para todas as nações, pois a rede social ela faz com que a gente possa estar mais próximos. E isso é muito bom. Irmão lá na Paraíba, o irmão mora, congrega. Deus abençoe a vida do Emerson, de toda a sua família. Uma boa noite para o Marcelo, que é nutricionista. Deus te abençoe grandemente sua vida, sua casa, todos vocês. Agora logo às 20 horas da noite a cantora Mayra Santos vai estar comigo na live. Eu sempre começo os minutos para poder interagir, também poder compartilhar com vocês. Poder interagir. Tá frio aqui. Não sei se lá na Paraíba tá calor. Lá para cima geralmente é mais calor. Mas aqui é um frio, misericórdia. Mas a gente do sul já é acostumado, já é adaptado. Faça chuva ou faça sol, né? E existe na Bíblia que o cristão, né? Ele não pode ser morno e nem frio, ele tem que ser quente. Então, temos que acender as brasas. Então, temos que fazer a diferença e não deixar essa chama apagar. Isso é muito importante. Que tudo tem um propósito. E com certeza vamos alcançar vidas. A live vai ficar salva depois. Conhecendo a trajetória da cantora, da Mayra. Rapaz, aqui o frio é de 21 graus. Então não é. Se é frio com 21 graus. Eu acho que já faz um tempo que tá lá na Paraíba, né? Então lá pra cima com certeza deve ser caloroso. Mas tá bom, né? A gente do sul já sabe como é que funciona, né? Eu não sou muito de botar muita roupa quando tô aqui em casa, né? O máximo uma camiseta e moletom. Mas na rua assim tem que se agasalhar. Até porque pra poder falar, a gente precisa que Deus venha nos usar como instrumentos nas mãos do olheiro. Isso é muito importante. A irmã Mayra Santos já está comigo na live. Agora já vou ter que colocar na live justamente comigo, dentro do horário. Que maravilha tê-la participando. E nós vamos alcançar vidas. Pessoas específicas vão ser alcançadas através do nosso bate-papo, do seu testemunho de vida. E isso é muito importante. A gente poder ter esse bate-papo, né? Sem roteiro e deixar o bate-papo fluir. E isso é muito bom que falar de Jesus e ter convidado. Você mandar o convite para poder participar comigo na live, dentro do horário. Aí. Agora sim. Paz do Senhor, boa noite, irmã Mayra. Paz do Senhor Jesus, Tudo irmão bem? Eduardo, tudo Tudo bem? bem? Bem, bem. Você consegue me ver, me ouvir? Consigo. Tudo certo? Que bom, que maravilha. Bem no horário, às 20 horas da noite.
E Sim. fico muito feliz por ter aceitado o convite de participar comigo da live. Meu nome é Amém. Eduardo, eu tenho 25 anos, sou um jovem cristão. Eu moro aqui na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. É fronteira com Rivera, não sei se tu já ouviu falar. Aqui é perto, é 2 horas daqui de São Gabriel, de Livramento para São Gabriel. E eu congrego na Igreja de Dons da Fé. E eu tenho um propósito de que Deus me chamou nas redes sociais desde o final do ano passado, de conhecer histórias de vida de cristãos, jovens, adultos e até casais participando da live. E com certeza a nossa live vai ser de bênção, conhecer a sua história de vida. Eu estava pedindo para Deus, só precisaria de uma cantora, de uma adoradora, alguém para poder participar, me mostra, dá um sinal. E com certeza me apareceu a irmã e rapidamente aceitou o convite. E tudo tem um propósito, né? E o mais importante é conhecer a sua história e também poder falar do nosso Senhor Jesus, que é o principal, né? Levar um maná do céu para a vida das pessoas que vão estar assistindo. E ao longo dessa conversa, né, nós vamos conversar, vamos ter um bate-papo e deixar fluir. E o bate-papo vai fluindo e com certeza a vida será alcançada. Isso é o mais importante. Então eu já estou compartilhando para umas pessoas e a gente logo vai começar a nossa live. Amém. Amém. Eu vou começar. Aproveitar essa 1 hora que nós temos aí que vai ser de bênção. Como é que tá o tempo aí? Aqui é frio. Aqui é É, bastante frio. que tá bastante frio também. Mas É, para quem gosta do frio, não tem problema, né? isso é verdade. Tu prefere o inverno ou prefere o verão? O que tu Não, acha melhor? eu prefiro o inverno. O Eu inverno gosto, também. eu gosto do frio. E o frio é bom. Tá em casa, se agasalhar, tomar um chocolate quente também. Eu gosto. Eu gosto, tem um lado bom, né? Sim. Quando é calor, a pessoa caminha demais, soa, né? Então, quando tá muito frio, ela tem que se agasalhar. Mas como nós somos seres humanos, temos que se adaptar a tudo e com certeza eu gosto dessa época também, né? Isso é muito bom. Só de manhã cedo que tem que sair, tá, mas faz parte. E o mais importante é que a gente tem que continuar, né? Então, eu quero começar a live, então vamos começar a aproveitar e ao longo aí o pessoal vai chegando para poder interagir com a gente. Eu sempre, a primeira pergunta, eu sempre peço para a pessoa se apresentar, né? Então, eu vou perguntar para ti, Mayra. Quem era a Mayra Santos antes de se tornar ministra de louvor? E como é que era a sua infância e os teus primeiros passos na fé? O que tu pode nos contar? Paz do Senhor Jesus, então, a quem está aqui conosco, né, nessa live, uma oportunidade que Deus nos preparou de estar aqui, que Deus abençoe sua vida, irmão Eduardo. Quem era a Mayra? A Mayra, na verdade, ela era uma adoradora desde pequena, né? Eu nasci em um lar cristão, né? Nasci em um berço evangélico e eu comecei a louvar a Deus muito cedo. Eu tinha 5 anos quando eu comecei a louvar a Deus, então desde sempre, não é porque agora eu gravei, né? É algo que sempre me acompanhou. Então sempre adorei o nome do Senhor Jesus, graças a Deus sempre estive nesse caminho, né? Eu nunca saí desse caminho, sempre permaneci no caminho do Senhor. E moro aqui em São Gabriel, né? Nasci, cresci aqui, moro aqui. Na verdade, quando eu nasci, meus pais moravam no interior de São Gabriel, né? E é isso aí, bem em resumo, a Mayra é aquela que sempre adorou o nome do Senhor desde pequena, né? E isso é muito importante saber que já nascendo lá cristão, com certeza através dos pais, incentivo de pai, de mãe, já levando no caminho de Deus e já congregando na escola dominical, provavelmente. Isso é muito bom. E eu queria saber a partir de qual momento, assim, desde a infância, tu começou a se interessar na parte do louvor, da música, ou era algo que seria, tu já ouvindo ali naquele ambiente familiar, ouvindo um louvor, ouvindo uma música, tendo aquele incentivo. Eu queria saber a partir de qual momento tu começou a ter oportunidades, tu cantava na igreja, ou era em casa, como é que era o início para ti? Ter descobrir o teu chamado. Bom, como eu já falei antes, né? Eu comecei a louvar com 5 anos. Quando eu comecei a louvar com 5 anos, eu comecei a cantar na igreja, E, né? Porque antes
Na verdade, acho que eu aprendi a falar, já estava cantando, né? Então a questão da canção, da música, ela faz parte desde sempre, desde cedo na minha vida, né? E então, com 5 anos, eu comecei a ter essas oportunidades na igreja, ainda não sabia ler, né? Então, eu só sabia que louvar a Deus com louvores que eu já sabia da decora a música, né? A canção. Comecei louvando com playback, nessa época eu ainda não tocava instrumento, comecei a tocar instrumento bem mais tarde, comecei a tocar instrumento com 15 anos, mais ou menos, mas louvar eu comecei muito cedo. Então, se você me pergunta assim, Mayra, quando foi que você descobriu o Ministério do Louvor? Na verdade, isso sempre esteve comigo, não foi uma descoberta. Digamos, quando eu tinha 12 anos virou uma chave. Não, porque eu comecei muito cedo, né? Como eu falei, com 5 anos eu já estava cantando na igreja e aí todo mundo já me conhecia por cantar. Não tinha um culto que eu não recebesse oportunidade, até porque uma criança louvando era bonitinho, né? Então estava sempre com essa oportunidade de louvar a Deus. E isso sempre fez parte da minha vida, né? Estou aí há mais de 25 anos louvando o nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Então, desde o início, então tu já nasceu com esse propósito de adorar a Deus, de louvar a Deus. Isso é muito bom. E eu queria saber, a partir do momento que tu começou a escrever músicas, eu vi que tu lançou uma música, teve uma gravadora, e isso é muito bom saber que desde o início que tu começou de buscar, de ter as oportunidades, e através das redes sociais, com certeza chamou a atenção de alguém, de uma gravadora, e isso é muito bom, que tu lançou um louvor, nada tem falta. Eu queria saber se é da tua autoria, como é que eles chegaram até ti. Bom, a gravadora Vivace, ela viu um vídeo meu, né? Que eu sempre tive, eu tenho esse propósito, né? Eu sempre gravei e postei no Instagram, no Facebook, né? Sempre postei louvores, né? Eu sempre tive esse propósito para que Deus alcançasse alguém, uma vida. E nisso, eu recebi uma mensagem da gravadora Vivace que tinha visto um vídeo meu louvando a Deus e eles tinham uma proposta então para me fazer, né? Então eles entraram em contato comigo em março de 2025. E ali a gente começou a conversar, eles me apresentaram o projeto, né, que foi o projeto Retiro Vivace, que eu participei. E quando eu assinei o contrato com eles, eu ainda não tinha canções autorais, né? Nesse momento da minha vida, eu acho, até acredito não, eu estava desacreditada, porque eu carregava essa promessa sobre a minha vida de que um dia Deus me daria essa oportunidade de gravar, mas com o tempo passando, eu já estava achando que isso não ia acontecer, que não ia dar certo, né? Mas nós sabemos, a Bíblia mesmo fala que há um tempo determinado para todas as coisas, e foi em março de 2025 que o Senhor direcionou para que essa gravadora visse esse meu vídeo cantando. E então eles falaram para mim, Mayra, você tem duas possibilidades, ou você pode compor algo, ou você pode adquirir uma composição, né? Gravar uma composição de algum compositor que você conheça ou da própria gravadora. Nesse tempo, então, eu tinha promessa de Deus também de escrever canções. Isso eu também carregava, mas como eu falei, com o tempo, por parecer que estava tão longe, tão distante, não era algo que eu me dedicava. Então eu comecei a orar a Deus, a buscar a Deus nas madrugadas, inclusive na minha rede social, né? Se porventura tem alguém aqui, ou eu acredito que fica gravado as lives, né, irmão Eduardo? Fica sim, aqui sim. Então, se porventura alguém depois vai estar assistindo essa live, no meu Instagram ele tem o meu testemunho, tem a parte que eu conto também como que Deus me deu a canção, da busca, né? Nas orações da madrugada, e o Senhor começou a me dar canções. Essa canção, então, Nada Tenho Falta, é uma autoria minha. O Senhor me deu essa canção em um momento muito difícil, né? Eu estava bastante enferma, mas o Senhor me deu graça para escrever essa canção e principalmente para que eu entendesse a mensagem que ela ia ser cantada, né? Que a mensagem fala que com Cristo nada nós temos falta, né? Ela declara: a minha vida é do Pai, o meu caminho é do Pai, a minha esperança está em Ti. Então não importava aquele momento que eu estava passando, né? De atestado médico e uma cama enferma, mas eu estava ali declarando que o Senhor era mais forte que tudo isso na minha vida, né? Ele estava no controle
controle de tudo. Então, contando resumidamente, o Senhor me deu essa canção e eu sempre falo que eu creio que Deus me esvaziou de mim mesmo, né, para que eu entenda que nada vem de mim, mas sim pela graça do Senhor. E eu escrevi essa canção, mandei para a gravadora, voz e teclado, e eles aprovaram, né? E eu pude ter a oportunidade de gravar essa canção, então, em São Paulo, no mês de novembro de 2025. Que maravilha, né? Isso é muito importante, como o irmão Emerson. Ele é lá na Paraíba. Ele nasceu aqui na mesma cidade que eu moro, só que ele está lá na Paraíba, congregando também, na Assembleia de Deus. Isso é lindo. As canções não são só melodias, mas um testemunho de vida. Amém. Deus abençoe, irmão. Irmão Everson, que mora lá na Paraíba, lá pra cima. Ele tava falando com ele que lá tá 21 graus, né? Que lá tá calor e aqui tá frio. Mas o mais importante, o testemunho, né? Que tu teve uma situação, que tu enfrentou uma enfermidade e através disso vem um convite. Desse convite, tu aceitou. Talvez no início a gente fica assim. Será que a gente aceita? Será que a gente não aceita? Será que a gente pesquisa antes para ver quem já participou? Mas vamos abraçar a oportunidade, né? A oportunidade da vida, né? Que Deus nos dá. Porque nós temos uma promessa de Deus e com certeza ela vai chegar. Só que a gente não pode o quê? Acelerar o passo, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a gente precisa não é esperar sentado, esperar que venha. Não, vamos fazer, vamos aproveitar as oportunidades na igreja, fora da igreja. Que a gente é igreja, né? De Cristo. E a hora que vier, Deus vai nos honrar. E quando chegou o tempo da honra na tua vida, com certeza tu abraçou, e aí vem as oportunidades ali, tu escolhe alguém que já tenha o louvor, que tu cria um louvor. E isso é bom saber que Deus nos capacita, né? O Senhor nos usa, e poder ter uma letra nossa, inspirada por Deus, né? Acho que tudo que a gente faz na vida, que Deus nos inspira. Eu estava aqui até não tem no meu notebook o louvor que tu tem, né? Isso é muito bom, né? Que a minha vida é do Pai, meu caminho é do Pai, minha esperança está em Ti, por isso eu vou seguir. E isso é muito importante saber que tudo é o Pai, né? E nós somos filhos, servimos a um Pai que está todos os dias na nossa vida, né? Para nos receber de braços abertos. E um Pai nos ama, né? E como diz a palavra do filho pródigo, né? Mesmo que o filho pródigo queira ir para o mundo, queira fazer outras coisas, existe um Pai que ama, que corrige, que vai nos receber de braços abertos, com esse amor incondicional que o nosso Deus tem por nós. Nós somos uns filhos que estamos aí para aprender, para andarmos conforme o caminho do Pai, que é o caminho do Senhor. Então é um louvor abençoado. Até estava ouvindo, ouvi várias vezes, até tá no YouTube, e eu vi que tem um canal do YouTube, e isso é muito bom, né? A gente poder usar as redes sociais, a gente poder divulgar o nosso trabalho, e com certeza vidas são alcançadas através do louvor, da música, né, da adoração. E nós temos um testemunho de vida, né? Eu queria que tu falasse desse testemunho, desse milagre. O que era esse milagre? Se tu pode compartilhar pra gente. O tempo que tu passou, como é que foi esse tempo para ti? Né? O milagre que tu viveu, o que tu poderia compartilhar? Qual milagre o irmão fala especificamente? Não entendi. O milagre no sentido da... Pode ser do louvor que tu falou que tu viu uma enfermidade. Uhum. O que seria esse tempo que tu falou? Tu falou que passou por alguma situação, dessa situação, um tempo de uma enfermidade. Não sei se foi nesse louvor ou um tempo atrás. Né? Então, não, foi quando eu escrevi essa canção. Eu estava essa bastante... canção. Isso. Eu estava bastante enferma. Eu, inclusive, estava com bastante problemas respiratórios, né? Eu estava fazendo tratamento. E aí até, inclusive, o médico havia me proibido, né, de cantar. Eu trabalho usando muito a minha voz também, né? E aí eu estava proibida aí de falar bastante. E foi nesse período que eu precisava ficar em silêncio que o Senhor me presenteou com essa canção, né? Por isso que eu falo que eu creio que Deus me esvaziou de mim para que eu, né, me deixou ali numa situação que eu estava na dependência de Deus, né? Que eu estava dependente dele, da graça dele, né? Tanto que quando eu gravei a canção,
primeiramente Deus me deu o refrão da canção, né? Depois Deus me deu o restante da canção. Mas primeiramente o Senhor me deu o refrão da canção. Eu estava até fazendo uma nebulização no momento quando veio a inspiração para que eu viesse cantar, né? Começar a cantar aquela canção. Peguei o violão e comecei a louvar a Deus com essa canção. Gravei com a voz bastante difícil. Mas naquele momento o Senhor me deu graça para eu escrever o refrão. Depois eu orei a Deus e Deus me deu graça para escrever o restante da canção, né? O início da canção, a ponte da canção, né? E então foi nesse período da enfermidade que o Senhor me deu essa graça para que eu pudesse escrever essa canção. Amém, que maravilha. E me veio a palavra, uma palavra veio na minha mente, que muitas das vezes Deus tem que nos deixar um tempo separados, vamos dizer assim, para que venha nos trabalhar. Com certeza a gente não é livre de passar por uma coisa na vida, né? Eu também passo, todo mundo já passou por uma enfermidade, por um livramento, né? Eu já passei por situações na rua que Deus me deu graça, deu livramento. Mas às vezes precisamos passar um tempo na vida, como você está na live, para que a gente venha trabalhar com uma área da nossa vida que o Senhor nos permite passar, pois até Jó, né, Jó, mesmo sendo fiel, sendo justo, sendo íntegro, né, ele se desviava do mal, mas mesmo assim o inimigo, na passagem, queria testar a fé dele. Ah, mas ele tem tudo, ele tem posse, ele tem riquezas. Então, se Deus tirasse tudo isso, será que ele vai continuar me adorando? Então, mesmo que Deus tirou o material, tirou o bem, tirou todas as posses de Jó, Jó não perdeu a fé, entende? Mesmo enfermo, Deus não permitiu que tirasse a sua vida, né? Então, a gente precisa continuar adorando a Deus, mesmo no melhor momento, mesmo na situação mais difícil, mesmo tendo tudo ou mesmo tendo nada. Então, a gente precisa buscar para que lá no futuro o Senhor vai nos honrar e vai nos abençoar, sendo fiéis. Então, me vem a palavra fidelidade. Então, a gente tem que ser fiel no pouco. Nesse pouquinho que a gente está sendo fiel. Aí vem uma situação. Será que dessa situação a gente vai parar? Não, a gente não pode parar. Porque existe uma chamada, existe uma carreira, um bom combate para percorrer. E com certeza o Senhor vai nos estar conosco. Mesmo dos melhores ou dos piores momentos. E desses momentos difíceis, é daí que a nossa fé tem que ser testada e tem que ativar. Então, com certeza, a canção vem, né? Viveu aquele tempo ali mais reservado, mas com certeza Deus falando contigo, a canção vindo, a letra vindo, inspirada por Deus, e está sendo um sucesso, está alcançando vários lugares, vamos dizer assim, tanto no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, e com certeza vidas estão sendo alcançadas, né? Testemunhos também, poder ouvir um louvor, né? Porque o louvor é uma música diferente do mundo, né? E o louvor faz com que é a presença de Deus. Então, quando a gente louva a Deus, com certeza tem que ser de total entrega, adoração. E isso é muito importante saber que vidas são alcançadas. E eu queria saber através da tua família, quando eu vi uns vídeos, quando vocês estavam reunidos, que olharam na TV, o teu primeiro clipe, como é que foi a reação deles, tanto do pai, da mãe, dos irmãos, vamos dizer assim, como é que foi a reação deles? Na verdade, eu acredito que quando a gravadora entrou em contato comigo, eu contei apenas para o meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Só eles sabiam, então eles me ajudaram bastante em oração para aquele período, né? E depois contei para alguns amigos meus, que inclusive eu postei o vídeo da reação dos meus familiares, falta o vídeo de reação dos meus amigos, que eu vou postar essa semana também. E eu sempre falo assim, que quem olha pode dizer assim, nossa, por que que a Mayra reuniu todo mundo? Mas por quê? Mais do que uma promessa sendo realizada, era o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Porque, bom, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, né? Somente Deus para me enxergar aqui. Ninguém me enxergaria se não fosse o Senhor. Então, eu queria que, de alguma forma, as pessoas entendessem que não era sobre a Mayra, mas sim sobre Deus, sobre o que Deus fez na vida dela. Eu sempre falo, né, que eu sou uma improvável, mas uma menina que cresceu cantando,
fingindo que um cabo de vassoura era o seu microfone, mas Deus tinha um propósito em tudo isso. E eu carregava uma promessa. Eu creio que essa promessa eu carreguei durante, olha, uns 15 anos, eu acho. De 12 a 15 anos, mais ou menos, eu carreguei essa promessa de que eu gravaria. E como eu já tinha falado no início, por muitos momentos eu achei que isso não se cumpriria, porque eu via o tempo passar, né? E cada vez mais distante. Eu pensava, não vai dar certo. Eu vou continuar louvando aqui, louvando na igreja, né? Tocando meu instrumento, e é isso. Mas chegou o dia que o Senhor, que já estava, né? Nos planos de Deus, e o Senhor falou, não, é agora. Então, eu reuni a minha família, inclusive estava minha avó de 89 anos, né, que também me orou muito por mim nesse período. Alguns tios meus, tava meu tio também, que foi meu pastor por muitos anos. E eu reuni eles aqui por causa disso, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Então, antes do clipe, né, a gente tinha um horário. Ia ser no sábado, às 18 horas. Até porque, para quem está nos escutando agora, a gente não tem spoiler nenhum. Eu não tinha spoiler nenhum. Eu não recebi nenhum vídeo para ver, olha aqui para te ver como tá ficando. Não. Eu vi com todo mundo junto no sábado às 18 horas. E então eu uni a minha família, né? A gente veio aqui para casa, a gente orou antes do clipe, né? Eu li uma palavra e nós oramos e depois todo mundo sentadinho, né? Esperou a quando o clipe foi lançado, né? Então, após o clipe ser lançado, também já estava em todas as plataformas digitais. E ali eu pude ver, né, o sorriso no rosto, a alegria, porque como eu falei, não era sobre mim, mas sim o Senhor dizendo, olha, o que eu prometo eu cumpro. E teve, né, minha irmã também que participou comigo, que foi comigo, né, que viu meus choros, minhas angústias aqui em casa. Porque é um período, é uma guerra. Não pense que é fácil. Não, as pessoas não achem que, não, vai lá e grave, tá tudo certo. Não, Nada é fácil na vida. é uma A gente como batalha, cristão, né? a gente entende. É até uma batalha espiritual também, uma guerra espiritual. Porque tu Exato. recebe a notícia, a notícia. E dessa notícia, bom, eu vou falar só para quem realmente tem que ouvir. E aí, depois que chegar lá, eu queria saber, depois vai me contar quando tu pisou lá em São Paulo, né, de São Gabriel. Não, eu acho que foi lá. Depois vai me explicar se era em São Paulo, o tempo que levou, como é que foi, a experiência, até poder lançar. E a partir do momento que lançasse, aí sim, aí todo mundo iria descobrir, né? Com certeza. E a gente tem uma chamada, a gente tem uma promessa, essa promessa vai se cumprir, né? Amém. Com certeza, vai demorar alguns meses, alguns anos, mas não vai ser a vida toda, vai acontecer, vai chegar um momento certo. A gente não pode apurar os passos, que Deus tem o melhor para nós como servos de Deus, daquilo do que pensamos ou do que imaginamos. Com certeza tem o apoio da família, dos verdadeiros amigos, né? Os amigos são os dedos das mãos, são poucos, mas são leais. E com certeza, quando chegar o momento, quando chegou o teu momento, chega para todos nós, né? E com certeza vai ter mais oportunidades, mais e mais e mais agenda. Eu sempre peço para Deus, mais agenda, mais live, mais oportunidades, para que a gente possa servir, né? Para ser útil, ser um servo, né? Por exemplo, me vem a parábola dos talentos. Para um Deus dá 5, para outro Deus dá 2, para um Deus dá 1. E muitas vezes a gente tem esse talento em terra. Então, por que a gente não pode multiplicar o que Deus nos deu? Então, a gente precisa multiplicar esse talento, mesmo que seja 1, mesmo que seja 2, mesmo que seja 5. Multiplica, aperfeiçoa, aproveita, estuda, capacita. Deus vai capacitar, Deus vai nos usar. Eu não sei falar bonito. Não tem problema. Deus vai capacitar, a gente vai se esforçar e com certeza vamos pisar em lugares do que nunca imaginaríamos pisar. Então, a gente, mesmo que a gente não imagine, como eu moro aqui no interior também, aqui no interior, estando no Livramento, então vamos pisar em lugares que a gente nunca pisou. Andar de avião, conhecer outras regiões, outros países, por que não? Porque o Senhor nos escolheu, o escolhido, né, de Deus, se a gente tem uma chamada, nós vamos cumprir. Vamos cumprir e alcançar vidas também, né, para poder fazer outros discípulos, né. Se um dia o Senhor nos alcançou, com certeza vamos alcançar. Aqui através da palavra, a Mayra através do louvor, ministra de louvor. Então, cada um tem o seu chamado específico. E, com certeza,
nada é em vão, né? Vamos fazer esse ID, né? Então isso é muito importante. E quando tu chegou lá em São Paulo, como é que foi recebida ali? Como é que foi a recepção? Na hora de conhecer as pessoas que te convidaram? Como é que foi ali? Bom, foi uma bênção, né? Até porque essa gravação que eu participei, ela chama-se Retiro Vivace, então não era só eu, né? Nós estávamos em um número de 80 cantores, então foi uma bênção conhecer as histórias, conhecer os testemunhos. Nós acordávamos pela manhã, íamos para a consagração, consagrávamos, orávamos, né? Todo mundo em jejum. Depois, sim, nós ia para o café para depois começar as gravações. Então, mais do que uma gravação, né? Foi um período de nós estarmos ali juntos, orando, buscando a Deus. E foi uma bênção, assim. Como eu falei, claro que tem uma batalha, sim, né? A gente enfrentou algumas batalhas lá, mas Deus deu vitória. E, inclusive, eu voltei para o Rio Grande do Sul com algumas amizades, né? Que por mais que moramos longe, né? Mas a gente conquistou essa amizade, porque tinha pessoas de todo o Brasil, né? Inclusive era eu e mais uma do Rio Grande do Sul. O restante era Paraná, Santa Catarina, do Nordeste tinha bastante, São Paulo. Então tinha pessoas aí de todos os lados, né? Então esse projeto foi muito bonito, porque eles uniram, né, esses cantores que estavam com esse propósito aí dessa gravação, esses 80 cantores, todos os lançamentos já saíram todos. Agora eu acho que a gravadora já vai começar a lançar outros projetos, né? Mas foi uma bênção, principalmente por poder conhecer, né, a história das pessoas que estavam lá com a gente, conhecer os testemunhos. Então foi uma bênção, foi muito bom assim esse encontro que nós tivemos lá. Que maravilha, isso é muito importante. Então não foi só algumas pessoas, então foram mais de 80 pessoas, ó. Que maravilha, né? Que bênção, né? 80 cristãos, tanto homens, mulheres, jovens ali, tendo a Na oportunidade, verdade era muito mais, né? Porque muito era mais 80 cantores. cantores. Então, e aí cada cantor levou um familiar, por exemplo, eu levei minha irmã, então, Ó, mais o pessoal da gravadora, então era muito mais de 120 pessoas, né? 20 pessoas, e que bênção, né? Saber que tu poder levar uma pessoa que tu queira que esteja junto, né? 80 famílias, vamos dizer assim, né? Com certeza Deus nos honra. E o Senhor está nos olhando, sim. E com certeza Deus registra tudo que a gente faça, as obras, todo o nosso esforço, todas as lágrimas derramadas em oração. Com certeza o Senhor nos vê e nos ouve, sim. Já que a gente precisa perseverar, né? Perseverar, continuar buscando. Que a promessa de Deus, é a gente que não pode adiar, né? A gente tem que correr atrás, buscar aquele sonho, aquele desejo que está no nosso coração, né? O Senhor nos colocou, não é em vão. Ele vai acontecer. O Senhor vai nos surpreender, vai usar pessoas que a gente nem conhece. Vai conhecer um dia e, com certeza, para que o Senhor venha nos abençoar e mostrar que Ele é Deus, que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, 80 famílias, imagina, lá no Nordeste, lá no Sudoeste, aqui no Rio Grande do Sul, vocês aí. Isso é muito bom, que Deus tenha abençoado todos, e com certeza outras pessoas também vão ter oportunidades de lançar clipes e músicas. Isso é muito bom saber que Ele é fiel. Ele é fiel. E a gente tem que ter a gratidão e, com certeza, falar o nome de Deus por onde a gente passar, né? Com certeza, né? O Senhor não escolhe somente quem é, né? O Senhor capacita os que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa, né? Então, existe essa passagem, então isso é maravilhoso. Saber que Deus é fiel, né? E com certeza vai lançar mais músicas, mais louvores, vai dar graça para te escrever, né? Compor, porque não é fácil escrever uma música que tenha uma melodia, tenha um sentido, tenha um significado, até porque um louvor, uma música tem que ter um significado, em consagração a Deus. Isso é muito bom, que aí tu vai criando as parcerias para poder ir para outros lugares também, poder crescer junto e adorar a Deus. Isso é muito importante, né? Amém. Com Isso certeza, aí. esse é o principal objetivo. Isso é, Através da adoração alcançar vidas, né? cansar vidas é muito importante, né?
Vamos ver uma pergunta aqui. Aqui eu escrevi. O que Deus mais ensinou a Mayra Santos durante toda a sua caminhada de fé no ministério? O que Deus mais te ensinou, Mayra, durante a sua caminhada com Deus, durante todo esse tempo? A esperar nele, né? A confiar nele. Porque nós, da nossa natureza humana, nós somos muito imediatista, né? Nós queremos tudo para ontem. Então, se fosse perguntar para mim, com certeza eu queria ter gravado um clipe há muitos anos atrás e ter escrito canções há muitos anos atrás. E nessa trajetória, o Senhor me ensinou a ser totalmente dependente dele e principalmente a ser perseverante, né? Mas principalmente crer no tempo do Senhor. Então, eu acho que como eu falei, da nossa natureza sermos ansiosos, querermos tudo para ontem, mas o Senhor me ensinou que eu preciso esperar no seu tempo, que não é no nosso, né? Não é como a gente quer. Às vezes a gente parece que quer dar o caminho para Deus, Senhor, tem que ser por aqui, Senhor, o Senhor vai fazer por aqui. E na verdade é o Senhor quem sabe, né? É o Senhor quem sabe como vai fazer, ele quem sabe como vai trabalhar. Então, nesse todo esse período da minha caminhada, né, toda a minha vida, né, eu tenho aprendido aí nesses últimos tempos, principalmente aprendido a estar ligada em Cristo, e estar esperando em Cristo e crendo que o tempo dele é perfeito. Amém. Isso é muito importante. As palavras-chave, pelo que eu ouvi, né? A ansiedade, a perseverança, a fé. E ainda mais do mundo que o mundo as pessoas são muito ansiosas, elas querem tudo para hoje, elas querem tudo para agora, elas querem que aconteça e tem que acontecer. Só que às vezes as pessoas querem chegar, por exemplo, lá na Terra Prometida, mas elas não querem passar um deserto, elas não querem passar um processo, elas não querem passar um tempo. É como uma corrida na vida. Até a vida cristã é uma corrida. Tem um início, meio e fim. E às vezes a pessoa quer começar, quer pegar atalhos, e não é assim com Deus de atalhos. Tu tem que seguir um percurso, né? Tem uma carreira, essa carreira nós vamos viver os melhores momentos, os momentos mais difíceis, mas com certeza, se a gente tiver consagração a Deus, o Senhor vai nos dar as estratégias. O Senhor Amém. vai nos estruturar para poder viver coisas novas na vida. E saber que a gente precisa subir um degrau de cada vez, né? Para te chegar numa montanha, muitas vezes a gente vai no monte e a gente tem que subir, tem que subir, tem que subir. E subir leva um tempo, leva uns minutos. Mas quando a gente chegar lá em cima da montanha, a gente vai saber que a gente conseguiu olhar lá para baixo, subir tudo isso. Sim, porque não foi só méritos nossos, porque é através de Deus, através da fé, através da busca, é um amor que a gente tem, a gratidão que a gente serve a Deus para poder chegar lá em cima no monte e poder dobrar os joelhos e agradecer e buscar o Senhor, que a gente precisa, que é o ser humano, né? O ser humano, a pessoa que é mais do mundo, ele quer conquistar, ele quer ter, possuir, e não é errado de ter, ser e possuir. Só que a gente, como cristão, a gente precisa, né, que Deus esteja em primeiro lugar em tudo em nossa vida. É a prioridade, né? Coloque Deus, coloque família, coloque ministério, trabalho, etc. Que as demais coisas serão acrescentadas, né? Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Então, um mundo de ansiedade que a gente deposite diante de Deus, né? E com certeza, se Deus for na vontade dele, vai acontecer, vai cumprir, e ele cumpre. A gente faz a nossa parte. Com certeza, a gente, se fizesse, vai acontecer tudo de uma vez, mas isso é um tempo. Quem sabe alguns meses, alguns anos. E quando chegar, a gente fica com Deus dobrando os joelhos e derramando as lágrimas, agradecendo, levantando as mãos para os céus, né? Pois reconhecendo a soberania e fidelidade que Deus tem com a gente. Então, isso é muito importante. E eu queria saber, quando tu olha para a tua trajetória, qual foi o papel da tua família na construção da pessoa que tu é e da ministra que você é hoje em dia? Qual é o papel da tua família, da tua formação? Bom, o papel da minha família é tudo, né? É o fundamental, é a base. Eu sempre falo, família é base, né? Porque quem que vai te ensinar a dar os primeiros passos?
é a tua família, né? Então, como eu falei, eu cresci num berço cristão, então isso me possibilitou em conhecer um pouco mais de Deus, a brincar de culto doméstico, né? Eu e minha irmã brincávamos muito de culto doméstico. Quem é que estava lá para ouvir os meus primeiros louvores? Eram os meus pais, né? Então, era a minha família. Então, a família, para mim, é a base de tudo, né? Porque é a família que vai querer sempre o teu bem, que vai estar ali intercedendo por ti. Hoje mesmo, quando eu saio, quando eu tenho ou uma gravação, ou eu tenho um culto, né? Que eu tenho uma escala, eu sei que eu tenho que a minha família não está ali comigo presencialmente, mas está ali em oração, intercedendo pela minha vida, né? Então, o que seria de nós sem o apoio dos nossos familiares, né? Então, para mim, a minha família é a base de tudo. Como eu falei, assim, tanto os meus pais, né, quanto a minha irmã, que inclusive eu já comentei que foi ela que foi comigo no retiro, foi ela que esteve lá comigo me dando força, dizendo para eu não ficar nervosa, né? E enquanto meus pais estavam aqui em São Gabriel, mas estavam ali em oração, intercedendo pela minha vida. Então, Deus me deu a bênção de nascer nesse berço cristão e de ter pessoas, não apenas meus pais, né, mas tios, avós, todos cristãos também, né? Então a gente já nasceu nesse ambiente e cada vez que a gente senta e cada vez que a gente vai, a gente aprende, porque quem é do céu fala de coisas do céu, né? Então, como eu falei, família para mim é a base de tudo e eu sei que eu estou de pé aí por causa da oração dos meus familiares pela minha vida. Amém, que maravilha, hein? Isso é muito importante, e como diz lá numa passagem de Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma maravilha, é um privilégio, com certeza a gente ter um lar cristão, poder ter um ambiente que a gente possa adorar a Deus, falar do céu, né, que a gente pertence ao reino de Deus, e com certeza o nosso destino é o céu, que a gente precisa buscar todos os dias e saber que existem pessoas intercedendo, a palavra intercessão. Sempre ouvi na igreja, né, desde o início da minha caminhada, sempre vai ter alguém orando por nós, orando no quarto, fechando a porta do quarto, orando no Pai secreto, que ele vai nos ouvir, vai nos atender. E com certeza a gente precisa, né? Ainda mais do pai, a mãe, os nossos exemplos, nossos maiores exemplos presenciais, que a gente tem um pai, uma mãe, poder ouvir os conselhos, poder estar junto, poder dar risada, poder abraçar, poder conversar. Honrar pai e mãe, né? Que Deus vai nos prolongar o dia nessa terra, isso é maravilhoso. Saber que existe um incentivo tanto do pai, da mãe, da irmã, hein, que te acompanhou e que te acompanha, que a gente precisa estar juntos, né? Com as mãos unidas, né? E poder abraçar, poder rir, poder orar, né? E a vida do cristão é a oração, é o combustível do cristão. A gente não pode parar de orar. Um dia a gente não ora, às vezes a gente se sente fraco, acontece alguma coisa, mas por quê? Né? Porque a gente precisa, né? A oração, orar é ação. A gente tem que orar, mas também tem que agir, tem que se posicionar. Então, muitas orações, como dois exemplos, eu gosto de citar muita palavra, né? Que Ana queria um filho, né? Que aí vem o Samuel, existiu que uma penina. E na vida sempre vai ter perfis de peninas, no sentido de, mesmo que ela tenha, mesmo que ela seja mãe, mesmo que ela possa gerar vida, ela não vai querer que outras pessoas possam gerar vida. Então vai ter peninas que muitas das vezes vão querer nos criticar, testar nossa fé, querer nos abalar, e aí nós temos que ser uma Ana. Chegar muitas das vezes do templo, na casa de Deus, ou dobrar os joelhos no quarto, mesmo que a gente não consiga se expressar com as palavras, com as lágrimas derramadas que fizeram gerar um milagre. Né? Que diz uma passagem que Ana chegou no templo, o sacerdote Eli, dobrou os joelhos, fez um voto, ele achava que ela estava embriagada, e aí eram as lágrimas derramadas no coração dela, que estava entregue, sincero, que vem gerar vida. Então, muitas vezes, vamos chegar diante de Deus, diante de alguma situação, não consigo se expressar. Porque a gente pode estar cansados, nosso corpo cansa, mas a gente precisa se fortalecer em Cristo e buscar. E o Senhor vai nos dar uma resposta. Então, a gente tem que ser uma Ana, né? Uma Ana que luta, uma Ana guerreira, uma Ana temente a Deus. Tem que fazer um voto para que o Senhor também precisaria
né, de um sacerdote, usaria num profeta. Então vem Samuel para a vida dela. E a gente não ser uma penina, deixar a penina de lado, a penina sempre vai ter, mas que a gente possa também gerar vida, porque o milagre vai acontecer através de nós, e nós somos instrumentos. E esses instrumentos aqui a gente precisa, né, que são todos os dias, vem nos renovar, nos capacitar e a gente se alimentar da palavra de Deus, que logo mais nós vamos falar no final da live, para poder trazer um maná do céu, né, para a vida das pessoas, isso é muito bom. Então a família é a base de tudo, e com certeza, quem seria de nós sem uma família, né? Uma família com o pai, com a mãe. Ah, mas não tem mais pai ou a mãe, mas tem avó, tem irmão, tem alguém, né? Então, alguém, se não tem, é Deus. Deus está com a gente e a gente precisa estar fortalecidos e com a família, né? Sempre, a base de tudo. Eu sempre digo uma frase, a família é nosso primeiro ministério. Eu não sei se você já ouviu falar dessa frase. Essa frase eu já Sim. ouvi muito lá na igreja. Que adianta a gente fazer muitas coisas e deixar a família de lado? Não, a gente precisa ter tempo. Tempo para trabalho, tempo para Deus, tempo para a família, tempo para tudo, né? Tempo tem, a gente precisa só saber direcionar e organizar para que a gente possa poder viver, né? Isso é muito bom, isso é gratificante. Tô cuidando a hora, sei que tu, depois das 9, tu tem outra agenda aí. Sim, E, tem outra reunião, na verdade. sim, tô cuidando a hora aqui. Então, todo o meu final de live, antes de terminar, que eu termino orando, sempre peço para o convidado ou convidada trazer uma mensagem, trazer conselhos, trazer uma lição de vida. E eu gostaria de ouvir da Mayra, né, ter alguma mensagem, conselhos, uma lição para nós que quer começar a cantar, que quer começar algo na vida, que tem um sonho, só que às vezes não acredita no seu potencial. Então, eu queria que a Mayra deixasse uma mensagem ou conselhos daquilo que tudo que tu já viveu na tua vida de milagre, de honra, que Deus tem abençoado. Então, gostaria que tu deixasse uma mensagem para a gente. É bom para você que me escuta agora, né? A mensagem que eu deixo para você é que você seja perseverante, perseverante naquilo que você recebeu, perseverante na promessa que Deus te fez. Ah, mas eu acho que a maior pergunta é o que eu faço enquanto eu espero? E até porque, né, da promessa até o propósito de Deus na nossa vida, existe um caminho chamado processo. Então, o que eu faço durante o processo? O processo, este caminho, apesar de doloroso, ele é feito para que nós venhamos nos preparar, para que nós venhamos buscar a Deus e para que nós venhamos entender que nada é sobre nós e que sim, tudo é sobre Deus. Nós estamos aqui na Terra para que o nome do Senhor seja glorificado e para que através da nossa vida Deus possa alcançar mais vidas, mais pessoas, seja através da canção que é ministrada, seja da palavra que é entregue, seja através da tua vida que é um testemunho, né? Então seja um perseverante, seja aquele que persevera, mas enquanto você espera, enquanto você está sendo perseverante, busque a Deus. Por exemplo, eu tenho promessa que Deus vai me usar no ministério da palavra. Estude a palavra, né? Ore a Deus, peça sabedoria. Eu tenho promessa que Deus vai me usar no louvor. Estude música, aprenda um instrumento, né? Aprende sobre melodia, aprenda sobre técnica vocal. Então, se prepare para que quando o tempo chegar na sua vida, você esteja preparado para aquilo que Deus tem. E não a promessa chega na sua porta e você vai dizer assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Então, que você possa estar preparado. E para encerrar essa palavra, eu tô com o meu teclado aqui Pode. e eu quero... Troca até com a Bíblia aqui. Se quiser, se quiser, te dou a oportunidade. Como, irmão? Se quiser, eu te dou a oportunidade de louvar, se tu Sim, quiser. sim, eu já ia encerrar louvando aqui. Isso. E eu vou cantar, então, essa canção que o Senhor me alcançou, apenas uma parte dela. Eu acredito que dá para ver, né, que eu estou visivelmente muito cansada hoje. Hoje foi um dia bastante exaustivo. Eu cheguei em casa, já eram 7 horas da noite, para fazer tudo que eu precisava fazer para estar pronta para a live aqui às 8 horas. Então eu vou cantar apenas o refrão dessa canção
e que ela seja um refrigério para a tua alma. Porque se você Amém. declara que a minha vida é do Pai, não é você tentar resolver com as suas mãos. É deixar que o Senhor vai fazer por você. É deixar que Deus vai tomar o que é necessário para aquilo que Ele prometeu, para que a bênção chegue sobre a tua vida. Amém. A minha vida é do Pai, o meu caminho é do Pai, a minha esperança está em Ti. Por isso vou seguir, e mesmo que tudo desabar e a alegria me faltar, sei que posso confiar, pois meu refúgio está em Ti. E assim eu continuo a Te seguir. Mesmo na escuridão, Tua voz me guiará. Se forças me faltar, Tua graça me bastará. A minha vida é do Pai, o meu caminho é do Pai, minha esperança está em Ti. Por isso vou seguir, mesmo que tudo desabar e a alegria me faltar. Sei que posso confiar, pois meu refúgio está em Ti. E assim eu continuo a Te seguir. Glória a Deus. Eu continuo a Te seguir. Que maravilha. Louvor abençoado por Deus. Amém, Jesus. E a nossa rotina é intensa, uma rotina cansativa, mas com certeza o Senhor nos renova a cada dia, a cada manhã. Amém. E através dessa live também o Senhor vai estar nos renovando. E louvor abençoado, que maravilha poder saber que o Senhor te capacitou para escrever esse louvor, que está aí alcançando vidas, chegando em várias plataformas também, tanto no Instagram, tanto no YouTube. Creio que deve ter no Spotify também. Sim. E com certeza mais pessoas estão ouvindo, e isso é muito importante saber que Deus tem nos honrado na terra, que o Senhor tem levantado pessoas, tem levantado jovens, tem levantado, mesmo morando em talvez em lugares que as pessoas menos iriam nos procurar. Não, o Senhor, se nos escolheu, independente de onde for, se a gente morar no Brasil, fora, a cidade mais longe possível, o Senhor nos escolheu, tem uma promessa e está cumprindo, e cumprindo na sua vida. Então eu louvo a Deus pela sua vida, né? Amém. E se louvo a Deus também pela vida tava a Jéssica, a Jéssica Giovana, é a minha ex-colega de trabalho lá do Super 300, então ela está na live, e isso é muito importante, a gente precisa ter um tempo, né? Tempo para Deus, tempo de adoração, isso é muito bom. E para nós encerrar, eu vou encerrar orando, né? Eu oro todo final de live, todas as lives tem que terminar orando. Então, honrar a tua vida, né? Te agradecer por ter participado. Amém. E a gente precisa, né? Um dia cansativo, com certeza a oração é o nosso combustível. E com certeza o Senhor vai estar nos abençoando a nossa vida, independente da situação que cada um vive. Quem sabe eu vivo numa situação boa, quem sabe a outra pessoa está vivendo situações difíceis, mas a gente não pode perder a fé, não podemos perder a esperança, que Deus está no controle de tudo, e a gente não pode jogar a toalha. Então a gente tem que orar, dobrar o joelho. É uma conversa com Deus. Então a oração é como se estivesse conversando com alguém, mas é conversando com o Pai.
Então, como filhos, precisamos buscar o Pai. Então, eu vou orar, a Mayra pode orar também. Então, mas eu vou orar nesse exato momento e você ore comigo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, juntamente com a irmã Mayra Santos, uma cantora adoradora de Deus nessa terra. Foi uma live abençoada por Deus. Com certeza, vidas vão ser alcançadas através dessa live, que vai ficar salva depois, no Instagram, no YouTube, no Face. E com certeza, Pai, pessoas específicas vão ser alcançadas e tocadas. Quem sabe estão vivendo situações difíceis e a gente precisa, como instrumentos do Senhor, levar a boa palavra, a boa semente para essas vidas. Então peço, Pai, abençoe grandemente a vida da Mayra, abençoa todos os seus planos, projetos, que sejam bem-sucedidos nessa vida. Que ela cada vez mais venha crescer, venha renovar suas forças, venha capacitar, que nunca falte agendas, que venham vir mais agendas, mais oportunidades para ela. O Senhor venha capacitar, dar ousadia, que ela nunca perca a fé, que a chama venha acender cada vez mais. Por onde ela pisar, que o nome do Senhor seja exaltado, pisando aqui no estado, fora do estado, por onde for. O Senhor nos deu uma promessa, e com certeza está cumprindo. Ele sempre seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E que a gente venha, Pai, alcançar vidas, fazer novos discípulos também, para que a gente venha, Pai, fazer a diferença, ser sal e luz nessa terra. Então, abençoa a vida dela, sua família, e abençoa a vida de todos que vão assistir depois da nossa live, para que o nome do Senhor seja exaltado, e que vidas sejam alcançadas, e essa é a minha oração para essa noite, em nome de Jesus, e você diz amém. 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 Então, muito obrigado, irmã Mayra, por ter participado comigo na live. Amém. Para mim foi uma honra por ter conversado, por ter bate-papo nesse tempo. E com certeza foi abençoado. E vai ficar salva a live. A minha live ficam salvos. Sempre digo que Jesus é o protagonista, né? Então a gente faz pela fé. A gente não pode desistir. A gente tem que continuar. A gente pode estar cansado, o corpo está cansado, com certeza. O dia, a nossa rotina não para. Mas a gente precisa, né, manter a fé, não desistir. E a alegria do Senhor é a nossa força, né? Neemias 8:10. Então a gente precisa, né, ser fortes, corajosos, para que a gente venha, né, vencer cada dia, um dia de cada vez. E deixa as palavras para ti. Se quiser falar mais algo, pode falar, para poder nós encerrar lá. Amém. Então, quero agradecer nessa oportunidade, que Deus possa abençoar a sua vida, irmão Eduardo, né? Que possa continuar nesse propósito, que as pessoas que vierem aqui, né, possam ser abençoadas pelo Senhor também através dessa live, as pessoas também que ouvem, né, que possam ser abençoados. Continuem escutando a canção Nada Tenho Falta, né? Você que me escuta agora, compartilhe lá no seu grupo da igreja, né, como no grupo de jovens, para que Deus possa nos abençoar. Estamos com 8.000 visualizações. Eu não vejo. Amém. Eu creio que o Senhor pode nos ajudar a chegar a 10.000, pelo menos. Vamos lá. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Para mim é sempre uma honra poder glorificar o nome do Senhor Jesus através da minha vida e através daquilo que o Senhor tem feito. Então, fica aqui o meu carinho, meu abraço para todos que irão ainda assistir essa live também. Que Deus abençoe sua vida, irmão Eduardo, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha. Eu consegui achar teu canal no YouTube, Mayra Santos Oficial. Então, o pessoal que queira seguir, queira se inscrever, ó, Mayra Santos Oficial. Isso é muito bom, a gente poder se ajudar, né? E eu tenho também o nome da live, Maná do Céu Chamados. Então, vamos seguir, vamos se inscrever, vamos curtir, vamos compartilhar. Com certeza, através do nosso compartilhamento, outras pessoas vão vir. E com certeza, o Senhor está assombrando o nosso nome para as nações e honrando a nossa vida, né? Então, o tempo da honra chega. Então, para a gente viver com o irmão Cristiano aí, ó, que ele tem uma banda de louvor, Deus abençoe, já participou comigo da live. Então, a gente precisa continuar, né? Ele tem uma banda gaúcha de louvor aqui na cidade que eu moro. Então, a gente precisa continuar, a gente tem que perseverar.
A gente tem que sempre buscar Deus. Com certeza, o tempo dele, o Senhor vai estar nos abençoando 100 vezes mais na nossa vida. Então, é gratidão, né? É gratidão para que a gente venha viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, te agradecer por ter participado comigo, desejar uma ótima noite, né? Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Possa, cada vez mais, eu congrego aqui no Gideões da Fé. Não sei se já ouviu falar da igreja, só sei que em setembro tem um congresso aqui no Gideões. Depois eu mostro para ti. É uma igreja que eu congrego, uma igreja missionária, uma igreja, né, que busca, que é muito de palavra. A igreja mesmo tem palavra, tem oração, ministério do louvor. Então, uma igreja que sempre está buscando a Deus, e setembro tem um congresso aí, que todo ano tem, é o Fronteira para Cristo. Então, Deus abençoe a sua vida, a todos vocês, e desejar uma boa noite, tá bom? Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na Obrigado. paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, mãe. Tchau, tchau.